Olá, eu sou o pastor Isaac Gomes da Igreja Vida Triunfante aqui em Bragança Paulista. Você vai assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos de celebração. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho. Essa mensagem com certeza irá impactar você profundamente, então compartilhe ela, assim nós vamos alcançar não só o Brasil, mas as nações para o Senhor Jesus. Hoje eu quero falar de um tema muito forte. Escreva aí, anote tudo, não saia, não converse com ninguém, não responda e nem receba mensagem de celular, desliga a internet aí. Vamos lá? Eu quero compartilhar, mas antes de compartilhar o tema, eu quero ler o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Vocês precisam trabalhar mais. Vocês precisam ganhar mais dinheiro. É isso que está aí? O que está escrito? Vocês precisam. Tem gente que trabalha muito, mas não persevera. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não persevera. Tem gente que é muito talentoso, mas não persevera. O autor aos Hebreus vai dizer: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus tem uma infinidade de promessas para nós. Mas sabe por que essas promessas muitas vezes não acontecem na nossa vida? Por falta de perseverança. Nós não perseveramos em nos manter no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que as promessas de Deus, elas irão acontecer na nossa vida. Nós vamos receber as promessas prometidas se nós perseverarmos e nós buscarmos o centro da vontade de Deus. Ou seja, nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Aí o segredo. Essa mensagem é continuidade da semana passada. Por isso que você não pode faltar culto e não falte domingo que vem. Olha aqui, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus prometeu, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai receber. Deus não abre mão dos seus princípios. Você pode ser a pessoa mais simpática da face da terra. Você pode ser a pessoa mais talentosa que já existiu nessa terra. Você pode ser a pessoa que mais faz para a igreja, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, se você não colocar Deus em primeiro lugar, as promessas de Deus não irão acontecer na sua vida. E o texto continua: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela. E se retroceder, se parar, se não perseverar, se desistir no meio do caminho, se parar, se retroceder, não me agradarei dele. Deixa eu te perguntar, quantas coisas você já começou e não terminou? Quantos cursos? Quantas faculdades você já trancou? Quantas empresas você já começou e não perseverou? Quantos anos você disse: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e no mês de fevereiro, março você parou? Quantos jejuns você já começou e parou no meio do dia? Você disse: eu vou jejuar tantas horas, meia hora depois você desistiu. Quantas coisas você já parou? Quantas coisas você já deixou no meio do caminho? A Bíblia diz que se você retroceder, Deus não terá prazer em você. Olha aqui, nós porém, a Bíblia diz: nós porém, diga eu porém, não sou do que retrocedem e são destruídos, mas eu sou daqueles que creem e são salvos. Quem crê e recebe essa palavra, diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Se você é daqueles que crê e avança e será salvo, aplauda o Senhor, dê glória a Deus, celebre, porque você é do time dos mais que vencedores. Você é dos mais que vê. Você não vai parar no meio do caminho, você vai até o fim, em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. Da minha caminhada cristã, e depois que eu passei a me entender por gente, como diz o ditado, eu sempre admirava pessoas que começavam grandes projetos, grandes empresas, grandes igrejas, coisa linda. Mas ao passar dos anos eu fui percebendo que o mais importante não é começar, mas é terminar bem. Eu já vi muita gente começando bem e terminando mal.
Eu já vi muita gente muito empolgado, muito entusiasmado, atrair muita gente, multidões, e no meio do caminho para. Eu já vi pessoas começarem bem e terminar bem, mas eu também já vi pessoas começarem mal. Quantos casamentos eu já presenciei que começaram mal? Que você disse, isso vai dar em morte, isso vai dar em separação, isso vai dar caso de polícia, isso vai dar casos de família. Olha aqui, e de repente, receberam uma palavra, buscaram ter um coração ensinável, fizeram casados para sempre, vieram para o discipulado, tudo que nós íamos orientando foram fazendo, hoje estão vivendo o melhor de Deus e se tornaram referenciais para outros casais. Então preste atenção, o mais importante nem sempre é começar bem, mas é terminar bem. E você pode ter começado mal a sua vida, você pode ter parado muitas coisas, mas você veio aqui hoje para receber uma palavra, para nunca mais parar, para ser um homem e uma mulher perseverante, um homem e mulher que é tudo aquilo que começa vai até o fim, que não fica parando no meio do caminho. Eu declaro nesta noite que eu estou falando para um auditório, para pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pessoas que jamais vão retroceder, pessoas que jamais vão parar no meio do caminho. Eu declaro que você será daqueles que tudo que começar vai até o fim, em nome do Senhor Jesus. Se você crê e recebe, diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Agora, por que tanta gente para no meio do caminho? Por quê? Muitas pessoas começam muitas coisas, mas nunca terminam. O que falta nessas pessoas? Você diz, pastor fulano tinha tudo, tem tudo para dar certo. Olha como ele faz, olha como ela faz com tanta excelência. Olha como faz com tanta excelência. Mas por que não flui? Por que não vai até o fim? Porque falta perseverar. Essa é a palavra perseverança. Diga comigo, perseverança. Fala para o teu irmão, diga perseverança, meu irmão. Perseverança, diga perseverança, perseverança. Escreva essa palavra, grife na tua Bíblia lá em Hebreus. Perseverança, perseverança, perseverar. Precisamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. E para dar continuidade nessa mensagem, eu quero compartilhar com você a história de um povo. Para nós essa história ela é figurativa, mas para eles foram reais. Para eles a história foi real, perdão. Para nós figurativa, mas eles viveram, realmente vivenciaram o que nós vamos ler. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 16. Josué, capítulo 1. Versículos 1 ao 16. Anote aí, acompanhe a leitura. Essa é a história do povo de Deus. Essa é a história do povo de Israel. Eles foram escravizados por desobedecerem a Deus. Foram levados para o Egito. Lá no Egito eles cresceram, porque a bênção de Deus estava sobre eles, mesmo eles desobedecendo. E eles se multiplicaram e chegaram a um número aproximadamente de 3 milhões de pessoas. Estavam sendo escravizados, e um dia eles orando, Deus ouviu o clamor deles. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai tirar eles do Egito. E Deus prometeu para esse povo uma terra que emanava leite e mel. Canaã, terra que emana leite, uma terra pronta. Eles estavam sendo escravizados. Deus disse, eu vou dar uma cidade pronta para vocês. Uma cidade que vocês vão passar a cultivar. Vocês não vão plantar, já tem lá. Tem mel, esse mel é o mel de tâmara. E tem leite. Tudo que vocês precisam para sobreviver tem nessa cidade. E essa história, para eles alcançarem essa cidade, eles andaram pelo deserto por 400 anos. Vamos ler? Josué capítulo 6, versículos de 1 ao 16 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Diga, ninguém saía nem entrava. Diga, ninguém saía nem entrava. A cidade estava murada. Tinha uma muralha em volta da cidade. Os portões estavam fechados. Ninguém saía nem entrava.
Mas aí o Senhor vai dizer para Josué o seguinte. Então o Senhor disse a Josué, quem disse? O Senhor disse para Josué, o líder, o pastor: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta de um chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou ao acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante de soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E aí eles gritaram, e eles invadiram aquela cidade. Diga glória a Deus. Essa é a história do povo de Deus. Meus irmãos, Deus manda te dizer: não pare. Deus manda te dizer nesta noite: não pare, vá em frente. Essa cidade que Deus prometeu ao povo é uma cidade fortificada. Por quê? O povo de Jericó ouviu a notícia que o povo de Israel, o povo de Deus, estava vindo em direção a Jericó, e que Deus tinha prometido aquela cidade. Então eles se armaram, eles levantaram muros altíssimos em volta da cidade. Eles colocaram trancas nos portões da cidade. Eles colocaram homens armados em volta da cidade. Josué mandou espias lá olhar a cidade. Eles disseram: a cidade é boa, emana leite e mel, mas tem muralhas, tem homens gigantes, tem não sei o que lá. Mas Deus prometeu para eles. Eles precisavam entrar nessa cidade, eles precisavam tomar posse dessa cidade. Foi Deus que prometeu essa cidade. Mas tem um detalhe: ela tem muralhas, tem portões, tem homens armados, mas Deus prometeu. Se a gente pegar o versículo 2, melhor, 1 e o 2, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Uau, a cidade está fechada. Mas Deus chega para Josué, para o homem de Deus, e diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu reis, seu homem de guerra, marchem uma vez ao redor da cidade. Preste atenção, a cidade está fortificada, a cidade está murada, mas Deus diz: ela é de vocês. Preste atenção, eles têm uma promessa, mas eles precisam avançar nessa promessa. Para eles alcançar essa promessa, tem um muro que eles precisam derrubar. Preste atenção nesse texto. Deus diz: a cidade é fortificada, ninguém entra nem sai, mas eu dei para vocês.
Sabe o que Deus manda te dizer? Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem conquista para você, mas você precisa derrubar o muro. Do outro lado do muro tem Canaã. Não desista, avance, vai para cima, porque se você acreditar no poder de Deus e não retroceder, as muralhas vão cair no tempo de Deus e você vai tomar posse de Canaã. Por que muita gente não conquista, pastor? Porque para no meio do caminho. O segredo da vitória não é começar, o maior segredo é terminar e ir até o final, é alcançar a vitória. Existe do outro lado da cidade, uma cidade que emana leite e mel, uma cidade boa, mas você precisa enfrentar as muralhas. Não conseguimos ver o que Deus tem para nós, só vemos muitas vezes problemas. Por quê, pastor? Muitas pessoas não conseguem ver o que Deus tem para elas, só conseguem ver problemas. Por quê? Nós precisamos entender isso. Qual a diferença? Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Eu quero te dar 3 razões. Diga 3 razões. Porque as pessoas param antes de receber as promessas de Deus. Diga 3 razões. Porque as pessoas param antes de receber as promessas de Deus. Paulo diz para a igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não veio aqui para ser abençoado, você já é abençoado. Não, você não entendeu. Você não está vindo aqui para ser abençoado, você está vindo aqui para celebrar, porque você já é abençoado. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. E você sabe que tudo que você precisa tem a ver no mundo espiritual. Pastor, estou precisando de emprego, é espiritual. Pastor, estou precisando trocar o meu carro, é espiritual. Pastor, meu casamento precisa de um milagre, é espiritual. Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus disse para Abraão o seguinte, Gênesis 35, versículo 11 e 12. Deus disse para Abraão, e Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus todo-poderoso. Eu sou o Deus o quê? Eu sou o Deus o quê? Todo-poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão. Tudo que Deus prometeu para Abraão também é direito nosso. Deus nos prometeu nações. Ele diz assim: pede-me, eu darei as nações por herança. Nós muitas vezes estamos pedindo um emprego e Deus tem uma empresa para nós. Muitas vezes a gente está pedindo uma mulher para casar, uma namorada, Deus tem uma família para nós. Muitas vezes nós pedimos pequeno demais para Deus. Deus tem muito mais, porque as bênçãos de Abraão, tudo que Ele prometeu para Abraão é direito nosso. Nós somos herdeiros da bênção de Abraão. Deus disse para Abraão: eu sou o Deus todo-poderoso, seja prolíferos e multiplique-se. De vocês procederão nação, empresas, comunidades, nações, reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dou a você, e também aos seus descendentes darei esta terra. Bragança tem que estar dominada nas mãos do povo de Deus. Bragança é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. As nações, não temam os vírus, não tema as bactérias, aos governantes, ao comunismo, porque Deus já nos deu essa terra. A Bíblia diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aleluia, aleluia. Deus prometeu a Abraão, mas agora é Josué que está liderando. Agora é Josué que está na frente do povo, e ele vai entrar na terra dessas de Canaã. Mas não é uma cidade qualquer, é uma cidade de muralhas. Quando pensamos em muralhas, logo pensamos em quê? Escaladas. Uau! Porque preste atenção,
Quando você vai estudar a história de Jericó, não eram muros muito longos, extensos. Segundo os historiadores, você levava de 1h30 para dar uma volta em Jericó. Mas esses muros, eles eram muito altos e largos. Se passava carros, carruagens em cima. Se construía casas em cima das muralhas de Jericó. Você está entendendo? Lembra da prostituta Raabe? A casa dela era em cima dessa muralha. Então preste atenção. Quando se pensa em muralha, se pensa o quê? Vamos escalar. Nós temos 600 soldados armados. Cada um sobe em pontos estratégicos. Os espias já entraram lá. Já nos deram as dicas. Então você sobe naquele ponto, eu subo aqui, você ali, você lá, e a gente domina a cidade. Essa é a lógica. Isso faz sentido. Mas não é isso que Deus ensina para Josué. Não é isso que Deus fala para Josué. Deus diz: Josué, vocês não vão escalar, vocês vão dar a volta. Coisa de maluco. Josué precisa acreditar. Ele precisa estar sensível à voz de Deus. E ele precisa saber passar essa mensagem para o povo. Do outro lado da muralha tem uma cidade que Deus prometeu. E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, Deus tem vitória para você, mas antes da vitória você vai ter que enfrentar as muralhas. Glória a Deus. Porque a gente quer vitória sem enfrentar as muralhas. A gente quer marido salvo com a língua grande. A gente quer os filhos fiéis a Deus, sendo que nós somos infiéis. A gente quer a bênção sem seguir os princípios. Muitas vezes nós queremos a vitória sem enfrentar as muralhas. Nós queremos saúde, mas não queremos enfrentar a enfermidade. Deus tem vitória para você, mas você vai ter que enfrentar as muralhas. Primeira razão, 3 razões, tem muito mais, mas eu vou te dar 3 razões porque as pessoas param antes de receber as promessas de Deus. Primeira razão é: a nossa perspectiva é bloqueada pelas muralhas. Você vai numa reunião e você vai na esperança de ser contratado. Aí alguém diz assim: nós não podemos te contratar. Pronto, a muralha. Você não vê mais alternativas, você não vê mais saída. Eu lembro uma vez, tem uma rádio em São Paulo chamada, a sintonia dela é 99,3 FM. Não sei hoje, mas naquela época era a melhor rádio que existia no Brasil em termos de qualidade. Ela é a antiga Alfa Scala FM. Só tocava música para alta sociedade. Os anúncios naquela época era Chevrolet, Volkswagen, só coisas caríssimas que anunciavam naquela rádio. Um dia a Igreja Universal comprou aquela rádio. E eu estava parado. E eu já era do ramo de comunicação eletrônica. Mas eu estava parado. Na época minha noiva disse, pastor André disse: você viu que tem uma nova rádio gospel em São Paulo? Eu falei: sério, eu não estou sabendo. Ela aqui. Eu falei: puxa, essa rádio eu conheço, cara. É a melhor rádio em termos de qualidade. Eu já tinha trabalhado na rádio mais antiga FM, que é a Imprensa FM. A primeira rádio FM que surgiu, eu trabalhei lá em São Paulo. Eu falei: já trabalhei na mais antiga, agora eu vou trabalhar na melhor. E aí eu liguei para a rádio. Só estava tocando música, só entrava um locutor chamado Natan que dava o horário. Era só música, não tinha mais comercial. A igreja tinha sumido a rádio naquele dia. Aí eu liguei e disse: senhor Natan, eu sou da mídia eletrônica, trabalho na área comercial, eu gostaria de ter uma reunião com vocês. Ele falou: vem aqui, meu filho. Quando eu cheguei lá, não tinha recepcionista, não tinha nada. Só tinha ele e o diretor. E ele disse assim: se aguarda, o senhor Vila vai chegar e ele vai lhe atender. Quando o senhor Vila me atendeu, ele disse assim: aqui é o seguinte, para trabalhar primeiro você precisa vender, para depois a gente ver se te contrata você. Aí eu disse: mas eu não trabalho assim, eu sou um profissional da área. Eu tenho uma carteira de clientes que vai interessar muito a você. Ele disse: mas a política da empresa é assim. Eu falei: mas assim eu não trabalho. Ele disse: então não tem jeito, leva a tabela. Se você decidir, você vende. Eu disse: eu não vou vender.
Sabe o que eu fiz? Eu fui para casa e comecei a levantar 3 horas da manhã, todo santo dia, e falava assim, a minha oração era assim: Deus, eu quero trabalhar naquela rádio. Só isso, falar: Deus, eu quero trabalhar naquela rádio. Deus, eu quero trabalhar naquela rádio. Isso foi numa segunda-feira, eu orei a semana toda. Na outra segunda eu voltei na rádio. Eu estou na recepção, sentado, não tinha nem recepcionista ainda. Chega um rapaz muito bem vestido, chamado Sérgio. Ele disse: você já foi atendido? Eu falei: rapaz, eu tive aqui a semana passada, o senhor Virla me atendeu e falou isso, mas é diferente, não é assim que eu trabalho. Ele falou: olha, deixa eu te explicar. Eu sou da antiga Escala FM. Eu sou o único profissional que ficou daquela turma trabalhando aqui com a igreja. Mas eu não entendo nada desse mercado de vocês. Quem te atendeu segunda-feira? Eu falei: senhor Virla. Ele disse: o senhor Virla foi transferido sexta-feira para Ribeirão Preto. E o diretor agora é o pastor Ivo. Ele vai te atender, segura um minuto. Ele foi na sala do pastor Ivo e falou, depois ele me falando: tem um menino na recepção, tem um cara que é o que nós precisamos. Eu sou da área, mas eu não entendo e tal, e papapá. E me chamou para entrar na sala. Quando eu entrei na sala, o pastor Ivo falou: meu filho, o que você precisa para trabalhar com a gente? Eu saí daquele dia empregado, com ajuda de custo, vale refeição, vale combustível, plano de saúde e comissão de 10% de tudo que eu vendia na rádio. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não conquistamos a cidade, as bênçãos de Deus, porque a nossa visão fica ofuscada, fica limitada. Nós nos tornamos cegos diante das muralhas. Imagina, 400 anos o povo saindo no deserto, e vai, vence ali, luta aqui, vence aqui, responde aqui. Estamos chegando em Jericó. Quando chega em Jericó, muralha. Olha para cima, aquele trem não tem fim. Os portões fechados. Que decepção. Mas nesse momento nós temos duas opções: ou crer nas promessas de Deus, ou olha para as muralhas. O que você vai decidir? Você vai olhar para as muralhas ou você vai crer nas promessas de Deus? Há milhares de promessas de Deus para mim e para a sua vida. Você decide. Você vai ficar paralisado diante das muralhas, ou você vai fazer o que Deus manda e vai entrar nessa cidade que Deus prometeu? É isso que nós precisamos aprender. Nossa perspectiva fica bloqueada, nossa visão fica bloqueada pelos tamanhos dos nossos problemas. Existe do outro lado da cidade, uma cidade que emana leite e mel, mas tem uma muralha. Não conseguimos ver o que Deus tem para nós, só vemos problema. Tem gente que só vê problema. Tem gente que o nome dele tinha que ser não, porque tudo que ele fala, ele diz: não vai dar, mas vai ser complicado. O cara já diz assim, preste atenção: ô Vaguinho, você não vai poder ir não, né? Ele já disse que o cara não vai, ele já deu opção para o cara não ir. Você não vai poder vir amanhã à noite não, né? Você já disse que o cara não vem. Você já deu a resposta para ele. Palavra não, preste atenção, é uma palavra negativa. Leia a Bíblia, as promessas de Deus não vai dizer você não. Ela diz: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe o que a Bíblia diz? 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Sabe o que a Bíblia diz? Eu darei ordem aos meus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os caminhos. Você não vai ver a palavra não. Palavra não é do inferno. Palavra não é negativa. Você tem que acreditar nas promessas de Deus. A Bíblia diz que ninguém entrava, ninguém saía. Quem olhava para aquelas muralhas poderiam dizer: é impossível entrar em Canaã, é impossível essas muralhas caírem. Mas a Bíblia diz que não existe impossível para o nosso Deus. Lucas capítulo 1:37 diz: pois nada é impossível para Deus. Sabe o que isso significa? Que tudo é possível para os que nele crê.
Tudo é possível. A sua visão pode estar sendo limitada por ação demoníaca. Sabia disso, irmãos? O diabo às vezes limita a sua visão, ele te cega, porque o diabo tem medo de você. O diabo tem medo de você cheio do Espírito Santo, sabia disso? O diabo tem medo de você colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Aí o diabo diz assim: o pastor está dando essas sugestões de primeiro lugar porque ele quer a igreja cheia. O pastor está dando essas ideias de primeiro lugar, de dizimar, porque ele quer que entre mais finanças na igreja. Satanás vai te bloqueando e te limitando, vai te bloqueando e te limitando, e você não prospera. Deus manda outras pessoas, Deus manda outros recursos, a igreja continua indo para frente, mas você fica paralisado, você fica retrocedendo, você fica dando para trás, você fica estacionado, e você diz: a minha vida não muda, eu estou na igreja há tanto tempo e a minha vida não sai do lugar. Não sai do lugar porque a sua visão está ofuscada. Satanás está cegando você. Os demônios, eles vão limitando a sua visão, e você nunca vê Canaã, você só vê muralha, você só vê problema. Quer ver? Um marido ignorante, estúpido, aceita Jesus. Começa a ver aqui eu falando da minha esposa, tratando bem a minha família, recebe uma mensagem, uma palavra de Deus, o coração dele vai sendo quebrantado. Aí amanhã ele vai trabalhar todo sem jeito, dá um beijo na esposa. Aí ele está lá pensando na família, pensando na igreja, na palavra que Deus deu, e ele diz assim: eu vou sair hoje e vou comprar um buquê de rosas para minha esposa. Aí quando ele chega lá todo sem jeito, porque tudo é novo na vida dele, ele está começando a aprender agora. Aí ele chega assim e diz: aí ela diz: o que aconteceu? Não vai ter festa hoje não, viu? O sinal está vermelho. Visão bloqueada. Ela não está vendo que Deus está trabalhando, que Deus está preparando Canaã, que as muralhas estão caindo. Aleluia! As muralhas estão caindo. Ele está se tornando um homem doce, um homem romântico, um homem carinhoso, que agora ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, o passado foi jogado no mar do esquecimento. Você agora é uma nova criatura. Mas Satanás, ele pode estar limitando a sua visão. A sua visão. Já viu pessoas dizerem assim: olha, um dito muito chulo, muito pobre: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você bloqueou a ação de Deus na sua vida. Sabe por quê? Deus é um Deus ilimitado. Você limitou. Então preste atenção. Josué capítulo 6, versículo 1 e 2, de Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e seus homens de guerra. Meu irmão, preste atenção. Lá no mundo espiritual, a cidade já estava liberada para o povo de Deus. Lá no mundo espiritual, a cidade já era do povo de Deus. Tudo que o povo de Deus precisava fazer aqui na terra era acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e derrubar aquelas muralhas. Tem tanta bênção que Deus já liberou para você no mundo espiritual, que você está olhando só para as muralhas, e a bênção está lá do outro lado. Se você desse um passo a mais, se você acordasse um pouquinho mais cedo hoje e viesse vir fazer Universidade da Vida, se você acordasse um pouco mais cedo e viesse fazer o membresia, você não sabe o quanto eu fui edificado no curso de membresia, o quanto os irmãos que estavam naquela sala foram edificados. Mas você amou mais o sono, você não acreditou nas promessas de Deus, ou você não se atentou no anúncio, e as oportunidades estão passando, e você está ficando para trás, e a igreja está avançando, e Jesus está voltando, e daqui a pouco nós não vamos ter outra chance. Está aí, encontro com Deus, retiro espiritual. Pelo menos para pegar informação. Pastor, meu casamento está ruim. Quantas vezes a gente está anunciando aqui casados para sempre? Você não foi nem buscar informações como que funciona, se paga, se não paga, se é de graça, que dia que é, se é na sua casa ou se é na igreja.
As oportunidades Deus já liberou no mundo espiritual. Você precisa derrubar as muralhas. Quem está me entendendo diz amém. Deus vê diferente da gente, irmãos. Deus vê diferente. Agora, a minha pergunta é: o que você faz quando o que você vê é diferente do que Deus falou? Pergunta. O que você faz quando o que você vê é diferente do que Deus falou? Deus disse que vai salvar o seu marido. Eu e minha casa serviremos. Mas você chega em casa, o marido está mais violento do que quando você veio para a igreja. Ele está mais violento do que antes. Você diz: eu vou para a igreja para a minha vida melhorar, porque eu vi o testemunho da minha amiga, do meu amigo, e a vida dele foi transformada, a minha vai mudar, e Deus vai mudar a minha vida. E você vem aqui, você recebe uma palavra, Deus vai mudar a sua vida. Você entrega a vida para Jesus e a vida começa a piorar. O que você faz agora? Deus diz: eu vou te prosperar. Amanhã você é mandado embora. Você diz: a sua empresa vai avançar. Deus diz: a sua empresa vai avançar. Você vai romper, você vai contratar mais funcionários. Aí chega amanhã, 3, 4, 5 contratos cancelados. O cliente que tinha que pagar amanhã não paga. Deus diz: olha, eu vou dar saúde para você e para sua casa. Aí você vai amanhã no médico, você descobre que tem um novo nódulo. O que você faz? O que você faz? Deus diz: eu vou te dar um emprego e você vai ser promovido naquela empresa. Você chega amanhã e é mandado embora. E aí? O que você faz? O que você faz quando o que você vê é diferente do que Deus falou? Muitas vezes o que Deus fala não tem nada a ver com o que estamos vendo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Os muros de Jericó não eram tão compridos, tão longos. Se davam a volta, como eu já disse aqui, em 1h30, mas eles eram muito altos. O nosso problema não são tão grandes assim como pensamos. É a nossa perspectiva que fica bloqueada, irmãos. Nós focamos no problema, e você foca no problema, ele cresce. Ele cega você. Você não vê mais saída. Você diz: eu estou num beco sem saída. Você não pode ser assim. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para as promessas de Deus sobre a tua vida. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Você tem que crer nisso. O meu socorro não vem do governo. O meu socorro não vem da empresa. Deus pode usar a empresa, Deus pode usar o governo, mas o meu socorro vem do Senhor. Promessa. Segunda razão, porque muitas pessoas não terminam, não chegam até o final, não alcançam a vitória. Segunda razão é porque não vemos progresso. Você já imaginou você orar e parece que os céus é de bronze? Você bate, parece que a porta nunca abre. Você diz: pastor, cada vez mais que eu oro, parece que assombração me aparece. Eu me esforço, quando eu penso que vai dar certo, a coisa desanda outra vez. Você já pensou num negócio desse? Mas a gente não vê o progresso da coisa. A gente ora e parece que a coisa não sai do lugar. Agora, você já imaginou se as nossas orações fossem respondidas de imediato? Tudo que você pensar e pedir para Deus de imediato acontecesse. Talvez o seu marido já estivesse morto, né? Uma irmã balançou a cabeça assim: é verdade. Que naquela primeira briga você diz assim: queria que esse desgraçado morresse. Você já imaginou se Deus respondesse naquela hora? Buf! Oh Deus, agora não. No dia que você foi mandado embora da empresa, salário bom que você tinha lá, mordomia, mas você pisou na bola, ou então houve uma crise e você foi demitido. Já imaginou naquele dia o que passou na tua mente, o que você desejou? Imaginou se Deus respondesse? Aquela empresa não ia existir mais, né? Então tem coisas que Deus não vai responder na hora. E aí por isso que muita gente, e nem depois muitas vezes, mas é por isso que muitas vezes as pessoas param. Josué 6,14, no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Agora imagina a cena, para a gente é figurativo, mas eles viveram na real. Imagina, os caras estão lá 400 anos no deserto, vence ali, vence aqui, batalha ali, batalha aqui, chega em Jericó. Aí quando chega em Jericó, muralha. É essa cidade que Deus mandou? É.
Mas e esses muros? Pois é, vamos ter que derrubar. Tem que derrubar. Treinamento para todo mundo. Vamos lá, galera. Manda os espias voltam. Vamos fazer como? Tal sim, estratégia, papapá, não sei o quê. Aí Deus diz: Josué, vem aqui. É o seguinte: ninguém vai dar um tiro, ninguém solta uma flecha, ninguém dá nem um grito, ninguém grita, ninguém, nada. Você vai fazer o seguinte: 6 dias, uma volta, 6 dias. E no 7º dia, 7 voltas. 6 com 7 dá que número? 6 com 7 dá que número? Pegou a calculadora aí? 13. Para muitos é número do azar, para Deus é número de bênção. Não precisa ter medo de sexta-feira 13 e muito menos de gato preto. Porque se minha esposa tivesse medo de gato preto, ela não tinha casado comigo. Olha aqui, só para descontrair, mas é verdade. Olha aqui. Aí o soldado sai armado de manhã e a esposa diz: bem, vai para onde? Vamos conquistar nossa terra, derrubar essas muralhas. Meu Deus, guarda meu marido, ele vai para a batalha. Senhor, não deixa ele perder nenhum membro do seu corpo, nem uma perna, nem um braço. Senhor, traz ele com vida. Senhor, por favor. Aí quando o cara chega, todo arrumado, a arma intacta, e ela disse: você estava onde? Na batalha para conquistar Jericó. Mas e aí, como conta? Me conta aí como que foi. Ele disse: não, o pastor Josué só mandou dar uma volta. Mas não é para lutar, não é para conquistar? Mas ele disse: só, acho que é para fazer reconhecimento do muro. Amanhã que o bicho vai pegar. No dia seguinte ele sai. Todo mundo, o Senhor salva o meu marido, e não sei o que, ele vai, mais uma volta. Ela diz: e aí, conta para mim, mulher curiosa, né? Conta aí. E ele diz: não, só mais uma volta. Preste atenção comigo aqui, ouça aqui, já estou terminando. Deus falou para Josué. Deus falou para quem? Deus não falou para os soldados. Deus não falou para os diáconos. Deus não falou para os músicos. Deus não falou para os pastores auxiliares. Deus não falou para os membros da igreja. Deus falou para o pastor Josué. Cabia a esses soldados agora confiar no homem de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: confie nos seus profetas e prosperareis. Você imagina se no 2º dia esses soldados, 600 homens armados, fosse para cima de Josué e falasse: você está nos enganando, você trouxe a gente aqui para nos matar, como que a gente tem que derrubar essa muralha, e você manda a gente fica dando volta. Nós estamos armados, estamos preparados, nós temos que enfrentar, derrubar esse muro, nós temos que derrubar esses portões, nós temos que entrar, a terra é nossa. Não. Eles ouviram os homens de Deus. Eles foram no 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia. Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor, nas promessas. Segunda razão é porque não vemos progresso. Muitas vezes Deus não deixa nós vermos o resultado, irmão. Sabe por quê? Para tirarmos o foco do resultado e colocarmos o foco na obediência. Eu vou repetir. Muitas vezes Deus não deixa vermos os resultados para tirarmos o foco dos resultados e colocarmos o foco na obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Resultado, preste atenção, guarde isso no seu coração. Resultado é responsabilidade de Deus. Obediência é sua responsabilidade. Está aí na tela. Escreva. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Tudo que nós temos que aprender é a obedecer. O resultado é Deus que vai dar. Lança a tua semente, trabalha, acorda cedo, obedece, honra teu patrão, honra a sua liderança, seja submisso, deixa que o resultado Deus vai te dar. Salmos 2:8 diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade.
1 Crônicas 16, 18 a 21 diz: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão, quando eles ainda eram poucos, muitos poucos e estrangeiros nela, e vagueavam de nação em nação e de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém o oprimisse, por causa deles o repreendeu reis. Deixa que Deus vai cuidar de você. Tem gente que quer ir lá tirar satisfação, tem que fazer do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E a terceira razão, porque muitas pessoas não alcançam a vitória, é porque a vida com Deus, ela é um processo. A vida com Deus é um processo. A caminhada com Deus é um processo, não é um evento. Você não veio aqui, todos os seus problemas serão resolvidos. É um processo. Você já pensou se Deus muda o seu marido hoje, dona, do jeito que a senhora é mandona? Você já pensou se Deus salva o teu marido hoje, o que você não ia fazer com esse homem? Você ia arrebentar o seu casamento, você ia pisar na cabeça dele. Então Deus vai fazer um processo de mudar a senhora primeiro, porque a senhora é auxiliadora dele. Deus vai fazer a sua língua ficar pequena, colada, costurada, alguma coisa. Deus vai fazer a senhora orar primeiro. Deus vai fazer a senhora jejuar primeiro, a senhora ser submissa primeiro. Porque quando Deus diz seja submissa, independente de qualquer, seja submissa, Deus vai mudar esse homem. Você já imaginou se Deus desse aquela empresa que você deseja, do jeito que você é arrogante hoje? Você diz, a minha vida quem manda sou eu. Primeiro Deus vai ter que te quebrar, primeiro Deus vai ter que te moer, primeiro você vai ter que ser humilde, para depois Deus confiar grandes projetos em suas mãos. Você já imaginou se Deus te desse riqueza hoje? Sem riqueza você já diz, Deus está vendo, vai ver a diferença do que serve e não serve. Você não quer riqueza para glorificar o nome de Deus, você quer riqueza para humilhar o seu parente que disse que você não ia ser ninguém na vida. Então preste atenção, a caminhada com Deus é um processo. Salmos 37, versículo 7 diz: descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam mal. Simplesmente descanse no Senhor e aguarde com paciência. Bate no ombro do seu irmão aí, ó, bem com calma, mesmo se você não tem liberdade, fala assim, ó, descansa, paciência. Não se avexe. Descansa, paciência. Quer mais? Para a gente terminar? Provérbios 20, 22. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. Fique de pé, por gentileza. Não ande, não saia. Só se coloque de pé. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. Fala para o teu vizinho aí. Fala, irmãozinho, espera no Senhor, neguinho. Espera aí, e Ele vai te dar vitória. Olha aqui, preste atenção. Não converse, olha aqui. Eu mando falar e depois digo não converse. Olha aqui. Olha aqui. O problema é que sempre pensamos que o que Deus pode fazer por nós é mais importante. Mas talvez o que Ele quer fazer em nós precise vir primeiro. Vou repetir, está aí na tela. O problema é que sempre pensamos que o que Deus pode fazer por nós é o mais importante. E nem sempre é. Às vezes o mais importante, talvez o que Ele quer fazer em nós, precise vir primeiro. E eu terminei a semana passada dizendo, se você quer ter os mesmos resultados que sempre teve, continue fazendo o que você sempre fez. Mas se você quer resultados diferentes, faça o que você nunca fez. E eu quero terminar hoje dizendo para você, não pare antes da última volta. Fala para o teu irmão aí, diga, não pare antes da última volta. Ô irmão, você já parou para prestar atenção? Se os soldados, aquela multidão de pessoas parasse no segundo dia, quanta gente já parou na caminhada com Cristo? Porque ele disse, o pastor está de brincadeira comigo?
que Ele manda fazer isso? Como que Ele diz que só o ano que vem? Como que Ele manda eu esperar um pouquinho? Você já imaginou se esse povo falasse: eu não vou voltar no segundo dia não, eu sou soldado, que ficar dando volta? Eu sou homem de atirar, rapaz, eu sou homem de guerra. Quantas cidades já derrubamos, quantas pessoas já matamos? Nós somos militares, nós somos homens bravos. Que ficar dando volta? Está achando que a gente é mocinha? Está achando que nós somos torcedores daquele time lá da Coreia do Norte? Vocês estão rindo? Está pensando o quê? Nós somos homens bravos. Você já pensou se eles estivessem parados? Você já imaginou se no sétimo dia, que agora no sétimo tem que dar 7 voltas, 1h30 cada volta, 1h30 cada volta, 7 vezes 1h30, dá quantas horas? Cadê esse professor de matemática? 10 horas e meia. Você já pensou se na 6ª hora eles parassem? Volta, vamos lá galera, vamos lá. Ninguém fala nada, silêncio, não pode conversar. Silêncio, volta. Ninguém atira, ninguém grita. Vamos lá, 1, vamos lá, 2, vamos lá. Somente quando as trombetas tocarem, eu vou dizer: gritem por Josué e pelo Senhor. Agora não, vamos lá. Você já imaginou se os caras tivessem parado na 4ª, na 5ª, na 6ª volta? As muralhas não iam cair. Quem sabe você está parando na 6ª volta. Quem sabe você está parando no 2º dia. Quantas pessoas começam a faculdade e não terminam? Início do ano as salas são lotadas. Fala para a pessoa que está à sua volta: não pare antes da última volta. Não pare antes da última volta. Em nome do Senhor Jesus, não pare. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesta noite. Feche os seus olhos.